Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2019. É uma sexta-feira. O número do verbete é 4.746. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 19 máximos. O título do verbete é o Senso de Pertencimento da especialidade Interdependenciologia. A nossa verbetógrafa de hoje é a veterana Thaís Oliveira. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, MBA em Gestão de Projetos, é brasileira, natural de Jundiaí, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2016 e coautora dos livros Envelhecimento e Entretenimento, de 2016, e Envelhecimento e Espiritualidade, de 2017. Então, seja muito bem-vinda. Aqui na definologia, nós temos o senso de pertencimento é o sentido de integração, conexão intrínseca ou entrosamento com determinado grupo, coletividade, meio social ou localidade, vivenciado pela consciência intra ou extrafísica, ao compartilhar dos mesmos valores, interesses, costumes, recursos, medos, utopias e ou memórias, reconhecendo-se parte interferente e, ao mesmo tempo, percebendo-se fortalecida enquanto identidade individual. Aqui na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da convivialidade, o holopensene das inter-relações, o holopensene do grupo karma, o holopensene policármico, o holopensene das interprisões, a sintonia pensênica grupal, a convergência dos materpensenes conscienciais, o holopensene pessoal interconectado, a TENEPS atuando como reconexão paraprocedencial pensênica nos grupos evolutivos, a autopensenização reconfortante de pertencer a algo maior a si mesmo. Na fatologia, o compartilhamento de experiências, o espelhamento interconsciencial, as redes sociais comuns aglutinadoras, o engajamento emocional, os espaços sociogeográficos comuns, a sabedoria transmitida através das gerações nas comunidades tradicionais, a perda de rumo temporária nas trocas de grupos, as atitudes e comportamentos padronizados, o menosprezo de trafores para ser aceito em grupo específico, a lealdade dentro de grupos e a opressão por hierarquia, a fragilidade dos vínculos, o senso de pertencimento dos deficientes visuais em relação ao piso tátil a proporcionar autonomia e integração, a acessibilidade e o desenho universal da arquitetura, as trocas evolutivas mútuas e as recins atuando na troca de grupos. Na parafatologia, nós destacamos a autovivência do estado vibracional profilático, as interrelações e influências da paraprocedência, a quebra de laços temporária pela dessoma, a inadaptabilidade multidimensional, a simbiose patológica do pertencimento na relação de acoplamento possessivo, as intoxicações energéticas ocasionadas por interrelações patológicas, a conexão com a multidimensionalidade evoluída amenizando desconexões, a paradiplomacia e a cosmoconsciencialidade. Vale a pena também a gente destacar que nós temos um máximo aqui no detalhismo com 28 sessões. Isso mostra excelência no verbete. Aqui na argumentologia nós destacamos também 3 itens: identificação, empatia e autorreeducação. Na remissiologia nós temos aglutinação interconsciencial, arquitetura inclusiva, convivialidade sadia no voluntariado, pertencimento pessoal, vínculo consciencial. Nós lembramos também sempre que nós temos aqui
mais 10 verbetes que servem como fonte de pesquisa para quem tem interesse em aprofundar nessa temática. E na frase enfática, o senso de pertencimento enseja às consciências a consolidação da autoidentidade mediante conexão lúcida, autoaceitação insubmissa e compreensão à interdependência evolutiva de elos. Na questionologia, você, leitor ou leitora, sente-se pertencente aos grupos e locais de convívio? Em escala de 1 a 5, em qual grau você se enquadra? Nós temos também 5 referências aqui na bibliografia específica e na equipe da Mega Análise, composta pela equipe da Enciclosapiens, professor André Chataloff, aqui presente, Cláudio Lima Monteiro, Eucárdio de Rosso, também presente, Nilzabete Correia e Zilá Padilha. Os tópicos destacados pela equipe são integração, moda, acessibilidade, inabilidade, lealdade, suscetibilidade, acolhimento, compartilhamento, comprometimento, engajamento, espelhamento, sentimento, desconexão, padronização, repressão, tradição, conviviologia, parasociologia, vincologia, interdependenciologia. E nós, como é de praxe, sempre no início da tertúlia, nós perguntamos ao verbetógrafo qual foi a motivação maior para escrever sobre esse título e se você tem algum acontecimento, algum parafato ou fato dos bastidores durante a escrita do verbete. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de dividir com vocês essa minha pesquisa aqui, né? É sempre uma coisa muito boa a gente concluir um trabalho, né? E esse é o momento máximo, né, para a gente. Escrever sobre esse tema, como foi para mim, né? Eu estava com a intenção de fazer um mestrado, então lá na PUC de Campinas, eles fazem uma aula que tem uma duração de um dia para quem tem intenção para auxiliar você a como escrever o artigo, né, de forma correta para você concorrer às bolsas de mestrado. Tinha umas 40 pessoas e das 40, umas 3 falaram: eu quero escrever sobre o senso do pertencimento na arquitetura, eu quero saber sobre o senso do pertencimento no urbanismo, né, no espaço urbano. Aquilo me chamou a atenção, mas depois passou. Logo em seguida, eu fui participar de um curso de assistenciologia. E o professor, ele mencionou o senso de pertencimento e aquilo daí soou no meu ouvido igual um sino, né? Falei, opa, tem alguma coisa aí nesse termo, né? E então, eu parei para olhar e observar o que significava para mim o senso de pertencimento. E eu percebi o quanto eu não me sentia pertencente em diversas áreas da minha vida, né? Aí eu comecei a pensar desde de pequeno, né? Por exemplo, nas escolas que eu passei, então o colegial, que são 3 anos, né? Na minha época, eu fiz em 4 escolas diferentes, porque eu não queria mais ir para a escola, porque eu não conseguia mais me adequar no meio, né? Quando era adolescente, eu tinha muitas questões, eu brigava muito com meus pais, porque eu não aceitava o gênero do soma que eu nasci. Não por questões de homossexualidade, mas por questões de liberdade, porque que meus irmãos podiam e eu não podia, porque você é mulher, então eu não quero ter nascido mulher, eu quero ter nascido homem, né? E o meu maior ato de rebeldia era minha mãe comprava as roupas bonitinhas, né? Comprava a saia, o vestido, e eu usava as roupas dos meus irmãos e dava as minhas roupas para as minhas amigas, né? Você era filha única? Você Não, era a única menina? a única menina. E a dificuldade de conexão no trabalho, o desconforto, a interação com o grupo familiar, né? E em um determinado momento, eu também percebi a necessidade de não pertencer mais
alguns grupos extrafísicos, né, que estavam causando impedimento evolutivo para mim. Então, de repente, a oportunidade de eu fazer essa desconexão, né, no desenvolvimento desse tema, né, como estudando um pouco mais, né, como que seria. Então, essa foi a motivação primordial, né, para pegar esse nicho de pesquisa. Muito bom. Nós temos já... Você quer fazer pergunta? Pode fazer. Queria fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns pelo tema. Realmente, o tema é excelente. Eu acho que tem muitas abordagens, desde a arquitetura até a psicologia, vários aspectos que já me suscitou. Tenho várias perguntas, mas vou começar por aquelas que estão relacionadas até à nossa profissão, né? Que é arquitetura. Você coloca aqui na patologia, na página 2, na quarta linha de baixo para cima, você fala no senso de pertencimento dos deficientes visuais em relação ao piso tátil, e aí você coloca também a acessibilidade do desenho universal em arquitetura, que isso tudo também é uma forma de fazer um acolhimento de todas as pessoas, né? Que a gente fala da cidade mais inclusiva, que inclui essas pessoas. Queria que você expandisse um pouquinho mais esse tema. No ano passado, eu sou arquiteta de profissão, então o conselho, né, o CAL, que é o órgão que rege a profissão do arquiteto, ele oferece algumas oficinas gratuitas, né, para você entender um pouco mais sobre o assunto. E eu fui fazer uma oficina de acessibilidade que ficava dentro do Hospital dos Cegos em São Paulo, né? Hospital dos Olhos. E nessa oficina, primeiro tinha a parte teórica, na parte prática, como que eles faziam? Eles vendavam a gente, metade da turma, e a outra metade ia segurando no braço. E você ia com a bengalinha em um caminho para aprender, porque eles têm um local que eles ensinam quem ficou cego recentemente como interagir com a cidade, né? Então a gente que tem todos os sentidos funcionando não tem ideia, né, de como é difícil, ou como a pessoa que está passando por isso ela sente medo, né? De qualquer coisa que você vai fazer, de tropeçar, de cair. Então, com a pessoa do lado e ainda com a bengalinha, você fica com receio e de repente você percebe que quando você tem simplesmente a orientação no piso de que você pode confiar, não, eu posso ir por aqui que eu não vou ser atropelado, né? E outros tipos de sinalização para auxiliar o deficiente visual, você é acolhido pelo ambiente, né? Aquele ambiente foi feito para você. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem o desenho universal da arquitetura. O que seria o desenho universal? Então, é pensar no ser humano que o ser humano, não existe ser humano igual. Então, é você trabalhar o projeto, você desenvolver o ambiente para que ele seja para uso de todo mundo. Porque a gente nasce, a gente é pequenininho, a gente pode bater o olho numa quina de mesa, a gente pode pôr o dedinho na tomada. Aí a mulher, ela engravida, então ela tem dificuldade de mobilidade, né? Em algum momento a gente pode quebrar um pé. Como que você vai tomar banho, né, num apartamento tão pequenininho se você está com a perna quebrada? Então, é você pensar nos diversos momentos da vida de uma pessoa que a gente envelhece, perde mobilidade, perde a visão. Então, é você pensar num espaço que todas as pessoas possam usar. Porque, na verdade, a gente é diferente. O normal é ser diferente. Então, esse é o fundamento básico do desenho universal. É projetar um ambiente para que ele acolha a todos. Obrigada, obrigada. Bom, aqui nossa amiga de Conceição dos Ouros, ela pergunta lá na pensionologia, página 1, na última linha, pode comentar a respeito da autopensionização reconfortante de pertencer a algo maior a si mesmo? Eu penso que por exemplo, esse exato momento que eu estou vivenciando agora, né? É você defender um verbete, né? A gente acaba não tendo ideia do tamanho da assistência que a gente faz, né? Quando a gente estuda um assunto. Se eu puder, de repente, ajudar uma pessoa
com a experiência que eu tenho, o quanto isso, né, reconforta a gente, porque aquilo é maior. Ou, se eu tivesse, de repente, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse essa informação há 10 anos atrás, como seria diferente para mim? Né? Então, pensar que a nossa experiência, num momento como esse, pode ajudar a outra pessoa, mas entendendo, compreendendo a multidimensionalidade, né? É um exercício de anti-egoísmo, né? É. Agora ela pergunta também na parafatologia, na página 2. Na penúltima linha. Pode aprofundar quanto à conexão com a multidimensionalidade evoluída, amenizando as desconexões? Olha só, quando você não consegue se conectar com os meios, né? Com as pessoas, com os grupos, de repente, quando você consegue se conectar com a equipe, durante os cursos, ou mesmo no voluntariado. Eu sou voluntária lá da CIPEC em Jundiaí. Eu trabalho com a comunicologia, então eu faço o desenvolvimento das artes gráficas, né, para divulgação dos cursos, dos eventos. Então, aquele momento que eu tô ali para desenvolver esse material, toda aquela equipe que está comigo, né, traz um equilíbrio que ele ameniza os desconfortos do dia a dia, das outras interações que a gente não sente tanto, que faz parte, né? A TENEPES, né, aquele momento que você conecta com o grupo para fazer assistência, ou mesmo as muitas sincronicidades que o Amparo vai colocando no nosso caminho, né? É impressionante, eu estou desempregada há algum tempo, então eu estava tentando economizar um dinheiro para vir para cá. Aí eu consegui as milhas. Aí eu consegui a carona do aeroporto, não precisei gastar com táxi. Aí eu consegui a carona para ir embora e ir para a prova que a nossa colega vai me levar. E antes de sair de casa, eu peguei uma pastinha que tinha alguns dados da última vez que eu vim para cá. Aí, dentro da pastinha, quando eu vim para cá em março do ano passado, eu comprei a passagem para o dia errado, eu não sabia. Então, eu estava conversando com uma moça no refeitório, ela falou, que hora que é seu voo? Eu falei, meu voo é daqui 2 dias. Ela falou, mas que hora que é? Eu falei, eu vou olhar. Era para o dia seguinte e às 5 horas da manhã. Aí, eu saí correndo, deixei a hospedagem, deixei tudo e fui embora. Só que lá dentro tinha um vale de uma diária de hospedagem e de 2 dinâmicas. Então, eu não deixei de fazer nada, né? E falo assim, nossa, tudo isso é sincronicidade, né? Será que existe coincidência? Aí, quando eu cheguei aqui, eu estava pensando com alguns problemas financeiros, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava me devendo há 3 anos e me pagou, mandando comprovante de pagamento. Então, se são coincidências, né? São muitas coincidências, mas é essa conexão que a gente faz com essa equipe que está aqui para nos guiar, nos amparar. Isso ameniza assim os E a desconfortos. sua predisposição, porque a partir do momento que você se coloca, né, à disposição para fazer assistência, você cria oportunidade. Então, você se disponibiliza para o trabalho e a Equipex tem condições também de estar mais próxima de você, porque você está afinizada com esse grupo que também está aqui para fazer assistência. Né? Então, aquela ideia de, dentro do senso de pertencimento, nós escolhemos os nossos grupos. Né? Então, vamos lá. Lá na numerologia, na página 3, ela pede para você expandir cada um dos itens da sessão. Olha só, então a numerologia para mim ela chancela como que foi o processo para mim, né? Então é a atração daquele pensamento de você querer pertencer, de você querer fazer parte, porque tá bem, nós nos guiamos para pertencimento, né? Pelo pertencimento à nossa procedência extrafísica. Mas a gente não consegue prestar assistência, a gente não consegue conviver. Nós necessitamos dessa troca de laços de convivência com as pessoas. Então, você começar a pensar, eu quero, é o primeiro passo.
e depois você se abrir para isso, né? Você ter a empatia de se colocar no lugar do outro, de como você poderia facilitar o processo. Você se aproximar, fazer o contato e depois a troca e o resultado. Muito bom. Ela pede também para você comentar sobre a frase enfática. Então, olha só, o senso de pertencimento, ele nos dá a oportunidade de alicerçar, né, de consolidar a nossa própria identidade com os vínculos, mas com os vínculos de forma lúcida, né? Porque se a gente fizer vínculos patológicos, a gente acaba entrando na robotização da sociedade, né? Na autoaceitação insubmissa. O porquê insubmissa? Porque a gente não deve ficar submisso, reprimido ao grupo, né? A gente precisa ter harmonia racional. Isso fica muito claro, tem um verbete do professor Valdo que fala sobre a consciência harmonizada, né? Ele expande bastante esse assunto no verbete. E também a gente começar a compreender como que funciona essa interdependência evolutiva dos elos, né? Dos laços de convivência. Porque apesar da nossa evolução ser individual, a gente não consegue evoluir sozinho, né? Então, se você juntar tudo isso, a gente pensa que isso é uma oportunidade de fortalecer, do fortalecimento pessoal na convivência grupal, né? Thaís, parabéns aí pelo verbete, muito importante, porque a gente sabe que somos seres sociais, né? E então não somos ilha e precisamos dessa interação, né, com os colegas, com as pessoas. E que muitas vezes, como você está colocando aqui, ele é um processo neutro, né? Que ele pode ser tanto positivo, levar a gente para frente, quanto pode ter vínculos de interprisão, né? É interessante que eu estava vendo, não sei se você viu na Netflix, que tem um processo de maçonaria, explicando a maçonaria. É bem interessante de você olhar assim, que você começa a ter uma noção de grupo. E um dos primeiros itens assim que a pessoa fala, por que entrou na maçonaria ali, seria justamente aquela sensação de irmandade, e até alguns, né, falam que seria para ter um ganho secundário perante a influência dos colegas. Mas eles tentam desconstruir essa história do ganho secundário e falar que a pessoa não vai ter ganho secundário nenhum. Tipo, meio que essa a mensagem que eles passam nesse vídeo. E é interessante que você começa a ver que teve uma situação ali que uma pessoa que entra num grupo como esse, por exemplo, ele tem que criar uma automimese dos colegas. Você traz aqui um pouco, né, essa senso de identificação e uma falsa sensação de segurança de fazer de um grupo especial. Você coloca aqui, está na página 2, terceira linha, na sua fotologia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Só pegando esse exemplo, lá eles têm, por exemplo, eles demonstram ali, por exemplo, rituais de jantares. Ou seja, você tem que entrar naquele esquema, porque se você não estiver a caráter e participar dentro de uma rotina, você não pertence àquele grupo, porque é mais ou menos esse processo da convivialidade, né? Você vai ter que questionar se aquilo é sadio ou não. Vai ver os hábitos. Ali, por exemplo, eles têm esses hábitos. E teve uma situação que eu achei bem pertinente, que para eles angariar fundos, eles fizeram um torneio de boxe. E aí eles pegaram pessoas que não eram lutadores, mas fizeram um treinamento num semestre para naquele dia específico de angariar fundos, aquela pessoa que não era boxeador se tornar um boxeador com um outro cara. E aí aconteceu nesse episódio que eles falam que teve um camarada que desistiu. Aí aparece o outro, né, que é o líder da situação, fala, não, eu não era para entrar lá no ringue, mas eu vou ter que entrar porque eu vou mostrar que é um negócio sério, já que alguém furou a escala, eu vou lá assumir. E aí você começa a ver o processo do grupo, e aí é interessante que você fala, poxa, eu gostaria de estar naquele grupo ou não, e entra nesse item aqui que você está falando. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? A falsa sensação de segurança, né, ao fazer parte de um grupo especial.
Então, na verdade, ele nada mais é do que um sectarismo despercebido, né? Então, ao mesmo tempo que eu coloco isso ligado, um pouco relacionado com isso, então, eu coloco na paradoxologia, né? Tem grupo que você quer fazer parte e o grupo não deixa você entrar de alguma forma. Sim. E tem grupo que você não quer fazer parte e você não consegue sair também, né? Isso é bem interessante, eu acho que cabe bem aqui, né? Então, você acha que está seguro fazendo parte daquele grupo, você acaba vestindo a camisa, você atua de forma incisiva, mas de repente, se é um grupo que ele está fechado, quando ele não precisar mais de você, ele vai te descartar, né? Ah, então você não faz mais parte, né? É bem interessante. Ou seja, você não pode pisar na bola, você não pode sair daquela risca. Não é isso? Isso mesmo. E é essa sensação que você vê aí de pseudo-segurança, né? Porque Isso. enquanto eu estou ali na linha, tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu der uma bola fora, eu saio do clube. Não é? Exatamente, É exatamente. mais ou menos isso. Mas, Thaís, tem muita questão também de carência. Então, assim, muitas vezes a manutenção do vínculo patológico com um grupo, a pessoa mantém aquilo porque ela tem um buraco emocional. Então, ela precisa daquilo porque, você falou de ganho secundário, aquilo traz algum retorno para ela que traz algum conforto. E ela não consegue romper esse laço. Então, ela precisa, eu já acompanhei casos dentro do meu trabalho, em que a pessoa teve que fazer um movimento enorme para conseguir romper com esse laço por causa de um processo de carência. Então, aí você tem que ver a questão dos valores da pessoa, né? Da expectativa que ela tem em relação à vida e trabalhar com tudo isso para que ela consiga definir o que é bom para ela, o que é sadio e o que não é. E às vezes ela entra num conflito porque, ao mesmo tempo que ela quer romper com aquilo, ela fala, não, mas eu preciso estar aqui porque isso me traz uma segurança ou uma falsa segurança, como você falou, né? É só um detalhe interessante que a gente pode usar o nosso exemplo, é que o voluntariado, a pessoa pode sair de uma IC e entrar numa outra, ou até mesmo ter uma descontinuação, que ele não vai ser tipo riscado do mapa. As portas estão abertas, pelo menos a gente vê que esse é o processo, né? As portas estão abertas se quiser retornar, né? Ou seja, de fazer o que a pessoa achar que é o ideal para ela. Pelo menos eu vejo que é uma busca que a CCCI leva. O que você vê dessa tua experiência na CIPEP? É muito bacana você comentar isso, porque realmente é bem assim, né? Porque em alguns momentos a gente está em sintonia, né, com o grupo e a gente faz tudo, faz parte, se engaja, e de repente, por questões pessoais, a gente vai se desconectando, porque você pertencer a um grupo é uma reconstrução diária, é uma escolha de todo momento, né? Eu faço parte daquele grupo, e em algum momento você fala assim, não, não estou tão confortável com isso, aí você vai ficando menos confortável, vai perdendo afinidade, e em determinado momento é mais evolutivo você ir para um outro grupo. Não significa que você está rejeitando essa equipe, todo o amparo, toda aquela assistência. Você não está rejeitando, você está tentando dar um passo a mais para se conectar com um grupo que vai ser melhor para a sua evolução nesse momento. Mas em um determinado momento você fala assim, nossa, peraí, eu preciso voltar ali. Né? E tá tudo bem, não tem problema com relação a isso. E às vezes esse retorno é para assistir aquele É grupo. para assistir o grupo. Ou, de repente, para fazer uma assistência global. Olha que bacana, né? Ela foi, mas ela voltou, ela percebeu que aqui estão as raízes, ou vamos fazer uma coisa diferente, trazer coisas novas. Então, eu penso que não existe problema em você transitar e ir nesse momento e depois voltar. Você, de repente, você tem uma vida, você casa, você sai de casa, você separa e precisa voltar para a casa dos pais. E tá tudo bem também, porque você volta a fazer parte daquele grupo ali dentro daquele núcleo. E depois você sai de novo.
Porque a evolução, na verdade, não é nada mais que isso. É o ciclo, né? Que vai se renovando. Não é romper com os grupos, né? É você Sim. transitar de maneira lúcida com os grupos. Posso fazer só mais uma perguntinha? A questão aqui na parafatologia, você fala aqui no terceiro item, na página 2, no finalzinho, você fala lá, a simbiose patológica do pertencimento na relação de acoplamento possessivo. Eu queria falar uma coisa, tipo, você não vê também acontecendo a simbiose assistencial positiva? Porque olha só, olha uma coisa que acontece muito aqui nos fenômenos aqui. A gente, às vezes, está num holopensene aqui muito ligado com o mediador, né? E a gente está aqui no holopensene de questionadores, né? E aí você vê que muitas vezes acontece nas tertúlias, quem assiste e está, né, ali acompanhando meio que diariamente, pega, às vezes, a gente fazendo uma pergunta que seria a próxima pergunta que o mediador faria. E a gente não está lá vendo as perguntas, entendeu? Mas calha diversas vezes. A gente vê aqui essa sincronicidade, que é como se tivesse, dentro de uma integração de campo, uma simbiose, mas no caso assistencial. Então, como que você vê esse contraponto perante o que você está falando aqui da patologia? Olha, é muito bacana comentar isso, né? Então, quando você pertence a um grupo extrafísico que é não tão homeostático, que você tem você tem as trocas energéticas que de alguma forma você depende emocionalmente daquele grupo e não se desvincula, você tem essas relações de trocas, essas relações de laços que você, de repente, no ciclo você vai conseguir romper. Ao mesmo tempo, esses para a gente que vem de fora, né, esses pequenos momentos que a gente tem aqui durante a defesa de um verbete, que a gente faz a simbiose com a parte homeostática, né, com um amparador que, de repente, olha só, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um negócio aqui no verbete que eu não sei como ele foi parar lá. Aí, quando eu fui estudar o verbete, eu falei assim, nossa, mas quem que colocou isso ali, né? Será que fui eu, né? E quando eu fui pesquisar aquilo, ele tinha tudo a ver com o verbete. Eu falei, nossa, eu não tinha parado para pensar que esse item fazia parte do senso do pertencimento, né? Então, de repente, é o amparo se mostrando ali, né? Fazendo essa conexão com a gente para conseguir passar a informação. Eu queria voltar aqui no tema que vocês estavam falando, que o André perguntou, sobre a questão, e que a Gisele também estava falando da questão da autoestima, né? A aceitação do grupo auxiliando na construção da autoestima. E o que eu tenho visto também, eu acho que tem a ver com uma questão até de identidade, né? É um fundo emocional, a questão da autoestima. E eu estou falando isso porque eu vi uma vez num museu uma pessoa da Palestina falando sobre o processo dela e como eles se sentem sem pátria, né? Ele falava que a nacionalidade dele está no coração, porque ele não tem uma pátria física. E como é que ele falava que a identidade dele estava relacionada a ter um país ou não. Por isso a importância dele para ter um país, né? Ter um passaporte. E eu falei, gente, interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Porque não é o nosso caso, a gente tem uma pátria, né? A gente tem uma nação, a gente tem um país, a gente quer tirar o passaporte, tira o passaporte, e não tem problema. E aí eu achei interessante como é que ele relaciona a identidade dele com a questão do país. E eu falei, engraçado, eu estou tentando justamente não ser de lugar nenhum, ou de ser de todos os lugares, e tem uma pessoa, tem um grupo, né, de pessoas que quer fazer parte, que precisa de ter um país para ter a sua própria identidade. Então, eu acho interessante, e desse seu tema, a importância disso que você tinha comentado, que a gente, esse senso de pertencimento vem muito quando a gente se relaciona com o nosso senso de pertencimento cósmico, né, multidimensional. Enquanto a gente ainda está no intrafísico, ou até com processos emocionais, precisando que alguém nos dê esse acolhimento, ou algum lugar nos dê esse acolhimento, a gente ainda está muito nesse loco externo que você coloca aqui também na fatologia, né? Bem interessante essa relação. Eu vejo que ele relaciona vários itens em seções diferentes do verbete. Então, eu vou começar falando aqui da estrangeirismologia, né?
o Depayseman, que ele tem a ver com quem saiu do seu próprio país. De repente, são imigrantes em busca de melhores oportunidades ou refugiados de guerra, né? Que perdem a conexão com o local. Eles algumas vezes saem do país e deixam tudo para trás, né? Levam a roupa do corpo e mais nada. Então, eles perdem toda a conexão com a sua própria cultura para tentar reconstruir os laços em um novo local, né? E de repente, isso com relação à própria autoestima e aceitação, né? De repente, é diferente a relação de você pertencer, se sentir pertencente e você tentar se adequar ao meio. Porque quando você tenta se adequar ao meio, você cria uma versão falsa, né? Porque você acaba tendo automimeses de posturas do grupo para fazer parte. Mas você não está sendo autêntico com você mesmo, com os seus valores, né? Então, de repente, a questão de autoaceitação. Olha, eu nasci nesse lugar, eu faço parte desse grupo, eu tenho esses traços que me alavancam, esses traços que me deixam para trás. E quando eu consigo estar bem comigo mesma, eu faço essa conexão comigo. Porque se eu não estou bem comigo, eu não consigo ficar bem com o grupo, né? Então, eu consigo me conectar comigo, eu não vou ter problema em me conectar com as outras pessoas, né? É uma coisa, é uma coisa bem nítida de se ver, né? Então, primeiro eu ter o bem-estar pessoal para depois eu tentar me conectar. Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar estagnado esperando tudo ficar bem, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem essas questões, né? Então, a gente se esforçar na autorreeducação constante para estar conseguindo, né? Se conectar, se esforçar. Eu tenho uma desconexão com a minha família, eu não consigo ficar equilibrada por mais do que 30 minutos, né? Então, olhando para mim, me analisando, eu vou me esforçar para na próxima reunião de família eu ficar por 35 minutos. Mas se não der certo também, tudo bem, né? Eu tento de novo, né? Esse esforço diário, constante, para a gente conseguir superar esses traços. E uma coisa que eu vejo também, que no fundo você está falando da questão da aceitação, que eu acho muito interessante, que eu acho que é base de muita coisa, né? E você estava falando desse autoviolência, né? Quando você não se aceita, que é uma violência consigo mesma, onde você está numa relação abusiva, você está num grupo que tentando ser aceite e sofre muitas vezes bullying. E aí estou me lembrando também dessa pessoa, desse grupo que não tem uma pátria, que fica em guerra porque precisa daquela pátria para ter sua própria identidade, né? Para sentir aceito nesse mundo, que todo mundo tem um passaporte e a pessoa não consegue ter um passaporte, né? Então eu vejo como é que esse senso de aceitação tem muito a ver com senso de pertencimento, muito a ver com essa questão da aceitação, né? E que eu acho que parte muito dessa autoaceitação, né? É bem interessante. Isso mesmo, só que é como tem lá na frase enfática, né? A autoaceitação, ela tem que ser de forma insubmissa. Então, você tem que ter lucidez, né? Para você não entrar numa autoaceitação patológica. Se não presta mesmo. Então, é bem essa a questão. Você gostaria de perguntar? Parabéns, Thaís, pelo verbete. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, vamos intercalando aí, né? Eu gostaria que você, na página 2, na terceira linha da patologia, expandisse um pouco mais sobre o loque externo, ocasionando dependência e suscetibilidade a manipulações. O loque externo, né, é aquela necessidade de aprovação do outro, é a necessidade de aprovação do grupo, né? Então, isso gera uma dependência emocional muito grande, né? Então, será que aquela pessoa aprova? Vou ver se aí eu vou falar para outra também para ver se a outra aprova. Então, nisso, se você não tem o seu posicionamento pessoal, você fica estagnado e você fica muito suscetível a ser manipulado se você não fizer parte de um grupo equilibrado.
Tudo bem? Nós vamos caminhar um pouquinho aqui com as perguntas dos teletertulianos, aí a gente volta para vocês. Na estrangeirismologia, nosso amigo lá de Curitiba, na página 1, linha 3, ele pergunta: como funciona na prática o convívio do outsider dentro de um grupo social? Existe a formação do senso de pertencimento, mesmo com o outsider, com peixe fora d'água? Olha só, o outsider são aqueles indivíduos, né, que eles não se enquadram na sociedade. Então, ele pega todas as suas coisas, vai para o meio do mato, né, porque ele não quer viver seguindo aquelas regras. Então, ele tem as suas próprias regras, ele vive no anonimato, porque ele se recusa a fazer parte da sociedade, ele vê a sociedade como patológica, mas mesmo assim ele não tem o intuito de fazer parte de alguma forma. Só que, ao mesmo tempo, algum elo ele tem com o ambiente. Então, ou ele tem com esse novo ambiente, ou com alguma pessoa, porque, pelo menos eu penso, que a pessoa, se ela não tem elo nenhum ou com pessoas, ou com ambientes, ou com alguma tradição, de repente o elo dele é com a própria filosofia de vida, né? Se a pessoa não tem elo nenhum, ela acaba perdendo a motivação para viver. Eu penso que é dessa forma. Agora ele pergunta ali na fatologia, na página 1, na linha 7. Como podemos ter noção das convenções sociais repressoras da autoexpressão a que fomos submetidos e que foram incorporadas como normalidade na nossa infância? De que forma poderemos aquilatar nossa real autoexpressão? Olha só, esses padrões sociais, né, que acabam reprimindo a gente desde pequenos, a gente tem que, na verdade, cada um tem uma infância diferente, passa por questões diferentes, então eu penso que seria uma questão de autopesquisa, mas de repente tendo o olhar multidimensional, né? Porque as questões, as pessoas falam das questões da infância, mas as questões da infância normalmente não são da infância, são questões de retrovidas, né? Então, você parar para pensar, né? Bota a culpa nos pais. Tá, mas você pensa, mesmo que independente da relação com os pais, olha só que predisposição à assistência dos pais te trazerem para esse mundo, para te darem a vida, te darem o sustento, independente da forma que você cresceu, da forma que você foi criado, você está aqui, você está vivo, você está respirando, né? Então, pensa pelo lado equilibrado, olhando pelo lado multidimensional. Então, de repente, você investir numa consciencioterapia, né? Ou tem alguns cursos consecutivos aí que você pode estar pesquisando essas questões de repressão. Agora, lá de Porto Alegre, na parafatologia, página 2, terceira linha. Ela pergunta, o André já trouxe até o contraponto, sobre a simbiose patológica do pertencimento na relação de acoplamento possessivo. Poderia comentar sobre esse parafato? Olha só, nós temos esses elos, né, com nossos grupos que foram grupos de lealdade, de amizade, né, que fizeram parte de muitas existências, né. Você ter essa simbiose, de repente, em algum momento você vai precisar cortar essas relações. E por que não você agir com postura de assistência e de gratidão com esses grupos, né? Que de uma forma ou de outra eles levaram a gente chegar nesse caminho até hoje. Então, é você limpar esse tipo de relação ou o impedimento que esse grupo te ocasiona e você seguir em frente. Mas você segue em frente e não significa que você desconsidera esses grupos ao qual você fez parte, né? Você tem uma relação de afinidade. Então, você
não é o momento deles evoluírem junto, não tem problema, a gente volta para buscar quando for a hora, né? A gente está sempre aqui, é só sinalizar que a disponibilidade para assistência. Então, eu preciso caminhar um pouquinho mais rápido, mas eles podem caminhar um pouquinho mais devagar. Respeitar o nível evolutivo e o momento de cada um. Quer perguntar? Eu volto para você. Pode falar. Alô? Isso. Parabéns, a verbetógrafa. Achei um tema tão importante para as pessoas que estão chegando e também para as pessoas que já estão aqui caminhando, nós voluntários, no nosso processo de autopesquisa contínua. Na argumentologia, eu gostaria que você ampliasse o item empatia, quando você fala sobre o estabelecimento de técnicas na reconstrução diária qualificadora da habilidade pessoal quanto à empatia interassistencial. Olha só, você é o que eu tinha comentado um pouquinho anteriormente. Para você pertencer a um grupo, àquele ambiente, você tem que reconstruir diariamente as relações. É a cada instante que você escolhe fazer parte daquele grupo. Então, os seus pensamentos, seus sentimentos estão ligados àquele grupo. Então, como que você, se você não tem essa empatia, né, você vai aos poucos, mas eu penso que existem diversas técnicas, né, na psicologia, de repente, posso pedir ajuda aí para as psicólogas me ajudarem, né, nessa questão de técnicas da própria psicologia. Mas você tem que desenvolver as técnicas de acordo com aquilo que te deixa mais confortável, né? Então eu quero fazer parte daquele grupo. É você fazer um rapport com aquelas pessoas. De como seria participar daquele grupo? Será que eu quero mesmo participar? Eu quero. Então, o que seria bacana? Como que eu vou acessar para estar ali, né? Eu vou comentar um fato bem interessante. Eu entrei numa empresa no ano passado, né, para trabalhar, na qual eu achava o ambiente extremamente hostil. Não faço parte daqui, né? E de repente, depois de um tempo, eu acabei me isolando, né? E eu queria fazer parte, mas as pessoas não me aceitavam. Poxa, né? Pessoal chato, né? Ninguém me chama para almoçar. Mas tinha uma senhora que ela conversava comigo, né? E ela chegou um dia e falou assim para mim: Thaís, você vai. O patrão liberou, né, para a gente assistir o jogo na parte da manhã. Você vai assistir na sua casa ou você vai assistir na lanchonete com a gente? Eu virei para ela de uma forma bem incisiva e falei assim: olha para minha cara, você tem a cara de quem assiste jogo de futebol. Ela ficou vermelha. Estava tentando te incluir. E falou assim: eu também não gosto muito de jogo de futebol, mas sabe como que é fazer parte do grupo? Aí eu percebi que não eram as pessoas, era eu que me colocava numa postura de afastamento. Então eu precisei de um solavanco desses, né, para perceber, nossa, olha a forma que eu tô agindo, né? Eu poderia falar com ela diferente, falar assim: eu não gosto muito de jogo de futebol, acho que eu vou fazer outra coisa, né? Mas A reação. a postura, né? Tudo bem? Ricardo. Lu, eu tenho duas questões, mas uma já está resolvida, porque eu tinha pensado aqui na sindromologia que faltava a síndrome do estrangeiro, mas não tinha observado que na antonimologia, o primeiro item é a síndrome do estrangeiro. Então, está resolvida essa questão. Mas outra coisa que me chamou a atenção é aqui a última frase do verbete, na questionologia. Eu estou tentando entender, quero que me explique, ver se falando eu posso entender, porque me parece que a última questão falta uma coisa. Vamos ver se é verdade. Leia.
A questionologia. Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se pertencente aos grupos e locais de convívio? Em escala de 1 a 5, em qual grau você se enquadra? Mas aí a questão se enquadra em quê? Em grupo? Subentende o Olha grupo anterior? Olha só. Ou em relação a Como que quê? eu me coloco, por exemplo, no grupo do voluntariado? Eu me sinto fazendo parte? Não, entendo. Aí, numa escala de 1 a 5, eu me sinto mais perto do 5 ou mais perto do 1? Em relação a grupo, então, né? É em relação aos É a grupos. continuidade Em relação aos da grupos. pergunta anterior, né? É isso mesmo, meu caro. Isso, é uma porque continuação. isolado, assim, parece que se enquadra em quê, né? Mas, então... Seria a continuação da questão anterior. Certo. Parabéns. E, em primeiro lugar, bem-vinda à Enciclopédia da Conscienciologia, que a partir de agora, né? Você Segundo verbete. Ah, é segundo? Desculpe, mas enfim, então fica aí igual. Do mesmo jeito, agora tem o próximo, né? Lançamento aí, que vai ser. Enfim, então, assim, eu estava pensando em relação. Eu gosto muito dessa palavra senso, porque é uma questão de. Me traz, assim, uma responsabilidade, que a pessoa tem mais consciência de alguma coisa. Eu sinto uma coisa boa nessa palavra, então, parabéns pelo título, né? E estava pensando, quando o professor Valdo comentava aqui para as pessoas que estão chegando, né? Ele falava assim. Se você quer, uma das formas, né? Claro que eu ampliei na minha reflexão, né? De pertencer realmente, né? Aqui a Foz do Iguaçu, que muitos de nós chegam aqui, traz seu carro, né? E continua com a placa de outro estado, de outro país, e não se identifica muito, que é quando tu falaste a questão de querer se identificar com o local, né? E ele dava o exemplo da gente trocar a placa, colocar, né, mudar a carteira de identidade, o título eleitoral, ele dava esses exemplos, entende? Como processo de fixação, né? E também tem a ver com essa questão do senso, né, de pertencimento, né? Então eu lembrei, só queria trazer que isso é importante, a gente dá conta disso aí, né? Que isso aí fixa mais o teu pertencimento a determinado local ou grupos, né? Posicionamento, exatamente. A palavra forte seria posicionamento. Está te posicionando que tu pertence a esse local, a esse grupo, né? Olha só, né? A gente vê um movimento de muitos voluntários, né? Do pessoal querendo vir para cá, né? Querendo fazer parte, essa proximidade do grupo, né? Então, nós pertencemos ao grupo, mas mais do que pertencer, também faz parte da assistência a gente ajudar aqueles que estão chegando, que ainda se sentem deslocados, né, a se sentir fazer parte, né? Eventos de integração, de repente orientação, né? O acolhimento básico, o acolhimento. Eu faço muito, porque eu gosto dessa parte de receber as pessoas, que eu tenho bastante tempo aqui no CAEC, né? Então fico por aqui, eu acho que isso está falando uma coisa bem séria. Mas eu vou fazer 3 perguntas, porque eu vou sair depois, então eu posso fazer, né? Dá licença. Aqui na patologia, na página 1, eu queria que tu falasse ali na 4ª linha. A perda de rumo temporária nas trocas de grupos. Olha só. Em diversos momentos da nossa vida, a gente vai passando por essas trocas de grupo, né? Principalmente, olha só, antes de conhecer a Conscienciologia, eu frequentava o Espiritismo, né? Então, eu tinha os amigos de convívio, né? Que a gente tinha interações, saía junto, conversava no telefone, aquele grupo que você tem maior afinidade. E, de repente, eu conheci a Conscienciologia, me afinizei com a temática, só que eu não tinha mais afinidade com o grupo que eu pertencia, mas eu ainda não tinha criado os laços com esse grupo novo. Então, em muitos momentos, esse momento da troca de paradigma, né, faz a gente refletir muito, porque a gente se sente solitário nas decisões, né? Então você acaba ficando meio sem rumo, sem saber para onde ir, porque eu não me interesso mais em sair com o grupo que sai de domingo à tarde para beber, né?
eu não deixei de gostar de nenhuma dessas pessoas, né? É lógico que não. Mas aquele tipo de afinidade eu não tenho mais. Eu prefiro fazer outras coisas com o meu tempo livre. Então é bem complicado esse período, mas é um período curto, né? Porque De logo adaptação, de né? adaptação. E logo você está nesse grupo. Isso não significa que você vai ficar nesse grupo para sempre, porque logo mais você vai estar mudando de grupo de novo. Então, você saber pertencer é você saber ter estabilidade emocional na mudança constante, né? E a outra pergunta seria na parapatologia, que eu acho que tem a ver com isso que você está comentando, na penúltima linha, que é as desafios grupais. O que você pensou quando colocou? Olha só, tá bem forte essa questão de desconexão, né, com os grupos extrafísicos. Então, você, a partir do momento que você decide que, olha, eu não posso mais fazer parte desse grupo por questões, né, de impedimento evolutivo, né? A minha opção é continuar. Eu não estou abandonando esse grupo, né? Eu estou seguindo em frente para depois assistir. Então, ao momento que eu vou me desconectar, eu vou fazer essa desassimilação com esse grupo. E isso também é importante nesse, como tu falaste, né, de dar esse tempo, né? Porque às vezes com a precipitação, às vezes, a ansiedade, a pessoa até pode se prejudicar, né, na escolha, né, do próximo grupo, né? Também. E para terminar, aqui na efeitologia, na página 3, ali no penúltimo efeito, o efeito espelho evidenciando a necessidade de reciclagens. Por favor. Isso é bem bacana, né? A gente convive com grupos aos quais, de repente, tem aquela pessoa que incomoda, né? E que normalmente, quando incomoda, é porque eu consigo enxergar traços naquela pessoa que eu tenho esses traços. E, de alguma forma, aquela pessoa expressando esses traços me faz sentir desconfortável. Então, a partir do momento que a gente identifica esse tipo de desconforto no espelhamento, é uma oportunidade maravilhosa para reciclagem, né? Posso aproveitar que você comentou sobre o processo aí de Kardec e também dessa questão das desafios grupais? Acho que pode fazer um contraponto com o item anterior, que é os débitos grupocármicos, né, na mesma linha da parafatologia, que tem um livro do Kardec que é o Céu e o Inferno, né? Então ele fala sobre diversos ambientes extrafísicos. E a gente vê que eu não assisto série toda hora, mas tem uma série também na Netflix, o nome dela é The Good Place. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. Então, The Good Place, ele fala justamente sobre o processo da dessoma, e aí o ambiente de um lugar muito positivo, que era o ambiente bom, e o ambiente muito negativo, que é o The Bad Place. E basicamente essa história do ponto de vista multidimensional, pelo menos a gente viu que a lógica da vida intrafísica é poder conviver com pessoas que no extrafísico estavam em diversas dimensões, ou ambientes extrafísicos, ou em comunidades diferenciadas. Quer dizer, quando todo mundo nasce, todo mundo está na mesma dimensão. Quando todo mundo morre, passa pela primeira morte, que é a morte biológica, passa pela segunda morte, que é a segunda dessoma, né, que é o descarte energético, eles ficam cada um no seu quadrado, meio que com o seu senso de pertencimento. Ficam nas interprisões, nos seus interrelacionamentos, ou seja, tem ali as relações grupais. Olha só, a gente fica pensando, né? Como deve ser difícil você dessomar, né? E essa quebra dos laços, né? Sim. Porque de repente você não está mais aqui, você não pertence mais aqui, você pertence à multidimensionalidade. Exatamente. Mas no momento que você vai, se você não tiver algumas questões bem resolvidas, você quer estar aqui para ajudar o filho, você quer estar aqui para outras coisas, algumas vezes você não tem nem a noção que você não faz mais parte desse grupo. E ao mesmo tempo, quando você está cego para a multidimensionalidade, né, você, de repente, você está participando de outras interações que você não tem noção quando você está dessomado, né, com outros grupos.
Então, você está com... Desculpa, eu perdi o ponto de raciocínio. Não, é que o senso de pertencimento, tá. às vezes, pode até ser inconsciente, né? Isso. Você lá no extrafísico é de um grupo, querendo ou não. Você é parte de um grupo aqui e você é parte de um grupo lá. Exatamente. E você, às vezes, você não tem noção do que está acontecendo lá e você quer estar aqui. Então, E às vezes você não gostaria de estar naquele grupo e não tem jeito. Tem interprisões e você lá tem que estar. Que é o paradoxo do grupo que você não quer fazer parte, você não consegue sair. Exatamente. Então é interessante como esse processo da multidimensionalidade, é isso que chama a atenção no teu verbete. O processo da multidimensionalidade, ele é para desconstruir tudo isso e permitir novos laços, não é? Acertos, a gente se beneficiar de uma estrutura que não é permanente. Por exemplo, a ideia de castas na Índia. É um processo horrível. Aí a pessoa renasce na outra vida, numa casta diferente, ele ainda é apaixonado pela outra dona. Só que não pode ficar mais junto, porque agora você está na outra classe. Então, quer dizer, há conflito, porque é uma casta, que é chamado de casta. Mas isso tudo tem a ver com classes sociais e tem a ver com grupos que o Inês está falando de pertencimento. Eu posso contribuir nessa reflexão? Eu estava, eu não saí de um determinado grupo. Isso ficou, eu fiquei questionando aqui da questão das reciclagens, né? Quando você vai reciclando, você vai permitindo ir para novos ambientes, tanto extrafísicos. E a conexão com aqueles grupos ainda vão existir, mas não precisa exatamente ficar naquele bolsão extrafísico. Mas isso vai ocorrer a partir de reciclagens. E eu fui refletindo aqui dos tangenciamentos, né? Você vai vendo que você está caminhando, mas aqueles grupos, a vários momentos, eles vão se aproximando de você em situações diferenciadas. Às vezes pela temática, ou por experiências de vida passada. Então, quando ele falou do espiritismo, eu lembrei de várias situações, não faço mais parte, não foi o local de ensino principal nessa existência, mas está tangenciando em vários momentos. Então, faz parte da minha história, não estou naquele bolsão, mas faz parte. Então é interessante ver que a saída de um grupo, ela ocorre pela reciclagem. Mas aí tem que ter um outro contraponto, que esse tem que ver, por isso que é neutro. Porque você pode sair daqui e ir lá fazer um assalto com um monte de gente, e aí justamente entrar numa interprisão e não foi recém. Você teve um retrocesso. Entende? Até todos nós partimos do momento evolutivo que a gente seja de fato cosmoético a essas indas e vindas do ponto de vista de relações grupo-kármicas. E você pode melhorar ou pode piorar, depende da intencionalidade da pessoa. Isso. Quanto mais a gente estiver na reciclagem, se posicionando, conseguindo ficar lúcido desses trafares, anticosmoética, interprisões, aí você consegue dar um passo a mais e ajudar o teu grupo com o exemplo também. Voltamos aqui, então, de Itajubá, Minas Gerais. Ele traz uma questão que o Cardi também já tinha falado, mas a gente vai pedir para você falar mais um pouquinho. Ele pede para fazer um contraponto com a síndrome do estrangeiro e da questionologia. Vamos lembrar lá. Ela pergunta: sente-se pertencente aos grupos e locais de convívio? Olha só, esse verbete, ele, apesar da síndrome do estrangeiro estar na antonimologia, ele é tudo a ver com a síndrome do estrangeiro. Exatamente. Porque a síndrome do estrangeiro é a saudade, né, da paraprocedência que a gente tem. Só que a questão que eu queria abordar aqui não é a saudade, é a relação de conexão com as pessoas aqui. Porque a nossa orientação é da nossa paraprocedência. Então, nós nos orientamos pelos grupos de lá, a gente sente saudades de lá, mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui por questões da nossa própria, dos compromissos da programação existencial. Então, eu preciso me conectar com os grupos para que eu tenha sucesso, né? Então, ele pediu o contraponto com a síndrome do estrangeiro e com a questionologia. Isso. Então, você se sente pertencente aos grupos e locais que você convive?
eu acredito que nós que estamos aqui tenhamos uma dificuldade maior de se sentir pertencente aos grupos familiares, aos grupos de trabalho, porque a nossa relação com o extrafísico é maior, né? Então, de repente, é bacana ele analisar, né? Tentar colocar uma escala, né? Com a família, como que é? Tá mais perto do 1 ou tá mais perto do 5, né? Com o trabalho, para a gente ir construindo isso e quebrando um pouco dessa questão, porque para a gente assistir, a gente precisa se conectar com a pessoa, de alguma forma. Vou prestar assistência, eu preciso fazer essa conexão, esse rapport. Então, é uma questão para você, de repente, analisar, né? Os vínculos familiares e o vínculo consciencial. Então, Né? Agora, lá de Caldas Novas, Goiânia, na parafatologia, página 2, segunda linha de baixo para cima. Ele pergunta: comente a conexão com a multidimensionalidade evoluída, amenizando desconexões. Você já até falou um pouquinho, mas ele continua aqui. Você já visitou lucidamente a Comunex Interlúdio? Ele fala que quando ele esteve aqui no CAEC, em 2016, ele passou por uma experiência, saiu do corpo de forma lúcida e voltou para o corpo físico quando estava saindo do quarto. Então, ele teve uma experiência e gostaria que você falasse um pouquinho se você já teve também essa experiência. eu tive algumas experiências de visitas em comunidades, mas eu não posso dizer que é a Interlúdio. E também eu tenho rememorações fragmentadas, né? Porque eu sinto que as informações, quando a gente traz, a gente tem um afunilamento muito grande, porque quando a gente está no extrafísico, é uma quantidade de cores e de coisas que a gente não conhece aqui. Então, você não tem nem como... Você traduz pela linguagem que você consegue, né? Porque dizem, por exemplo, que na colonização do Brasil, os índios não enxergaram os barcos quando eles se aproximavam. Porque como que você não tem conexão para entender aquilo, né? Então você não consegue trazer nesse afunilamento as informações. Eu tive a oportunidade de algumas visitas, mas eu creio que a informação é bem sutil, não consigo traduzir. Agora lá de Vila Velha, Espírito Santo, ela pergunta lá na Fatologia, página 2, na sexta linha. A competitividade como tentativa solidária da luta pela própria existência diante da sensação de vazio de vínculos confiáveis. Poderia ampliar a exemplificar essa ideia? Olha só, de repente você está naquele ambiente corporativo, né? Você está dentro da empresa, dentro do trabalho, e você não consegue estabelecer os laços, né? Não consegue fazer amizades. Tudo bem que a amizade o coleguismo que você tem dentro do ambiente de trabalho é no mínimo ser colaborativo, né? Um com o outro. Mas de repente você não tem isso. Você tem muitas pessoas que estão ali puxando o seu tapete, né? Que você não pode contar. Então você não vai simplesmente dar bola para o que está acontecendo e você vai se tornar extremamente competitivo, fazer a sua parte, fazer o seu trabalho e nem se importar com o que está acontecendo em volta. Tá? E às vezes desperdiçando até a oportunidade, né? Desperdiçando muitas oportunidades. Agora lá de Jundiaí, em Crescendologia, página 3, por favor expandir o crescendo, inadaptação doentia, adequação insubmissa. Olha só, a dificuldade de inadaptação, ela vem sempre com o lado patológico, né? Então é porque você não está aberto a fazer um rapport com o grupo, então você se fecha, então se torna um quadro patológico, né? E quando você passa para o quadro, né, de você que não de se adequar, de fazer parte do grupo, mas de forma insubmissa, né? Porque a gente não deve ficar submisso ao grupo, a gente tem que ter harmonia racional.
Então, ele é um crescendo, né? Você sai de um quadro e passa para o outro patamar. Agora, lá de Santa Rita, de Passa Quatro, São Paulo, em Tecnologia, página 2. Poderia explicar sobre a técnica do salto baixo? O salto baixo, de repente, às vezes a gente se acha melhor que os outros, né? Não, eu sou muito mais inteligente, eu sei disso, eu entendo disso. Aquela pessoa não sabe nada, então é você descer do salto e se colocar naquela relação de igualdade, né? Para você conseguir acessar aquela pessoa ou aquele grupo, né? Porque se você coloca num nível acima, eu tenho faculdade e os outros funcionários não têm, então eu não vou nem conversar com eles, né? Se você coloca no nível acima, você nunca vai conseguir fazer parte do grupo, você mesmo está se excluindo. Agora, lá de São Paulo, poderia cotejar a definologia, que é neutra, com a etimologia na terceira linha? Ter propriedade de, que é nosográfico quando se trata de consim. Muitas vezes nós fazemos parte de... Nós deixamos nos fazer parte de relações patológicas, né? Então, são pessoas que se deixam em relacionamentos abusivos, né? De repente, um casal em que a mulher sofre agressões, então a mulher é propriedade, né? Ou quando você fala assim, não, esse aqui é o meu filho, né? Esse aqui é o meu trabalho, a minha propriedade, né? Então, esse aqui é o meu verbete. Nesse caso é o seu verbete. Compartilhando com todos nós. Mas não é uma propriedade minha, foi toda uma equipe que proporcionou isso. Então, de repente, a etimologia realmente ele tem, quando você procura no dicionário a palavra pertencer, um dos significados dela é ser propriedade de, né? Mas quando a gente traz a definição desse tema, é um tema neutro, né? Porque você pode tanto ir para o lado patológico quanto para o lado homeostático. Muito bom. Thaís, em pensenologia, na página 1, a terceira linha de baixo para cima, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como e se, né, a TENEPS atuando como reconexão para procedencial pensênica nos grupos evolutivos. Olha só, a TENEPS é aquele momento de assistência em que você se coloca à disposição de uma equipe que você, naquele momento, faz parte, né? Então, ele te faz a conexão com os grupos, tanto os grupos de assistência, que são os amparadores, quanto os grupos de assistidos, porque eles estão te usando, né, usando as suas energias para fazer rapport com as consciências que você tem maior afinidade pensênica, maior afinidade energética. Então, você se conecta tanto com o grupo de assistente quanto com o grupo de assistidos. E nessa questão de assistência, você pertence aos dois grupos, né? Posso mais uma? Então, na patologia, na terceira linha de baixo para cima, como é que você traz para o senso de pertencimento a abordagem participativa com reforço na corresponsabilidade e do comprometimento? Página 2. Página 2. Isso, terceira linha de baixo para cima. A terceira linha de baixo para cima, lá no finalzinho. Abordagem participativa com reforço. Na corresponsabilidade. Olha só, quando você... Na verdade, isso também é uma técnica, né? Utilizada em várias áreas de estudo. Eu vou te dar um exemplo na minha área, né? Na área de arquitetura.
Então, você vai fazer o projeto lá de um restaurante, que a cozinha está toda desorganizada. Aí tem 15 pessoas trabalhando lá dentro. E a gente sabe que qualquer mudança na nossa rotina, no nosso ritmo, ela traz desconforto. E se você chegar lá querendo mudar, não, eu vou colocar o fogão aqui, eu vou colocar a geladeira ali, né? Não tem uma aceitação dos funcionários. E, de repente, se você atender aquele público ali, e você chegar lá para a cozinheira e falar assim, olha, como que você gosta de cozinhar? Como que o seu trabalho ficaria melhor? E você começar a levantar todos esses dados. E eles se perceberem que a ideia de cada um fez parte e teve... cada um deles tiveram a influência para a implantação daquele projeto, a aceitação daquilo, né, traz uma relação de comprometimento com o ambiente. Então, eles vão conservar melhor, eles vão trabalhar melhor. Então, esse reforço, né, da corresponsabilidade, você traz para perto de você, né, as pessoas. Legal. Eu quero mais uma pergunta aqui na página 5, identificação. Eu achei um pouco, não sei, contraditório aqui o final do parágrafo, mas de repente você explicando eu entendo um pouco melhor. Ao perceber sinais e sintomas recorrentes de deslocamento e desconexão pessoal em relação a algum local, grupo ou local, cabe à consciência interessada na autoevolução fazer análise autocrítica para avaliar se ainda necessita da carga tribal, optando pela mimetização de posturas anacrônicas para adaptar-se ao meio. Eu não sei se eu não tinha que optar por algo positivo aqui no caso, para sair dessa postura. Desculpa. Não, é porque da forma como você leu, mas a relação da canga tribal é uma continuidade, né, da frase. Se você ainda precisa da canga tribal, optando, se você ainda quer continuar nessa memese. Então não deveria ter essa vírgula. Olha só, deixa eu tentar clarear um pouquinho. Então, o que é? Vamos identificar o que está acontecendo com relação ao seu pertencimento nos grupos que você faz parte. Então, eu me sinto, eu estou me sentindo deslocada hoje, nesse grupo. Eu estou me sentindo deslocada de novo, eu não quero ir nessa reunião, eu não quero ir na reunião de família, não quero ir na festa de Natal, o que está acontecendo? Então, você olha para si, né? Olhar para dentro, e você vai observar se, para essa autoevolução, se você ainda está precisando do uso das cangas tribais. O que são as cangas tribais? É aquela mimetização, é a robotização do que o grupo está te colocando para você querer fazer parte, para você não querer fazer parte, né? Então, se você vai repetir isso, se você ainda precisa disso, então essa é a fase da identificação. E depois, para você, isso seria um crescendo, né? De identificação, empatia e autorreeducação. A partir daí, você estabelece as suas próprias técnicas para reconstruir, né, esse conceito dentro de você. De que forma? Otimista, vou ver isso com cosmoética. Como que eu vou fazer isso? Com lucidez e discernimento, para conseguir fazer a conexão evolutiva e lá na frente eu ter o senso de pertencimento cósmico com esse grupo que eu faço parte. Que Eu quero bacana, fazer agora parte. Deu para sim, né? entender? Mas eu quero mais uma ainda, ampliar aqui Pode na falar. página 3, em neossinapsologia, você traz ali o último item, as neossinapses criadas a partir da convivência com os diferentes padrões de consciência e consciex. Você identificou alguma no seu trabalho?
Olha, identifiquei, por exemplo, traços de preconceito que eu não sabia que eu tinha. Eu me acho uma pessoa super descolada, né? Mas, de repente, eu tenho preconceito com pessoas que gastam tempo assistindo jogo de futebol. Como que eu pude agir daquela maneira, né? Que postura mais antissocial, mais antiassistencial. Aquilo foi um gerador de uma nova realidade para mim. Uma coisa tão, um evento pequeno que faz a gente parar, pensar e olhar a situação com outro olhar, né? A questão do sobrepairamento. Que você identificou e que tem relação lá com a questão da empatia que você falou antes. Você se colocou no lugar da pessoa, aí você percebeu o comportamento que estava inadequado para aquela situação. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada. Então vamos lá. Continuando lá de São Paulo, ele pergunta ali na fatologia, página 2, na segunda linha. A desconexão com o grupo familiar na adolescência, levando à busca de acolhimento em outro grupo. Na sua opinião, como devem proceder os pais para a manutenção desta conexão e dando suporte ao jovem nessa fase? Nossa, que pergunta difícil! É porque eu penso que seja uma coisa natural, né? Você acabar se desconectando com os pais em algum momento, porque eles têm uns interesses, e a gente vai crescendo, passa pela adolescente, a gente tem outros outros interesses, né? Mas, por exemplo, olha só, teve um verbete que foi defendido ontem, a semana toda, né? Pelo pessoal da Sinvexis, e muitos deles, a conexão com os pais era a conscienciologia, né? Era fazer parte dos grupos. Eu achei muito bacana tá a mocinha aqui e os pais do lado, né? Então, esse foi um ponto muito bom, né? De convergência, de você criar elos de interesse. Né? Você tentar fazer essa conexão, né? O que te liga, né? E na troca de um grupo por outro, quando você está saindo de um grupo porque você se sente mais pertencente a outro, como esclarecer esse grupo do qual você está saindo? Você está falando no caso dos adolescentes que ela estava abordando de uma maneira mais geral. Também serve, né? Como a gente teve a semana toda da Greenbacks aí, né? Tem tudo a ver também. Mas, assim, isso corre no dia a dia nosso. A gente deixa de um grupo, vai para outro. Mas eu pensei, a gente não deveria estar esclarecendo esse grupo? Por que a gente está saindo? Qual a melhor forma de abordar isso? Eu penso que é uma coisa que, sim, nós devemos esclarecer, mas pode ser que o grupo ele não esteja preparado para isso. A gente tem que pensar também na questão do estupro evolutivo, né? Então, a gente esclarecer até onde o limite permitir, o limite do assistido permitir, né? Então, eu penso que seria dessa forma. Você fala da paradiplomacia, né? Lá na parafatologia, que tem relação exatamente com isso. Tem uma questão da paradiplomacia também, que eu acredito que tem a ver que a paradiplomacia é uma palavra utilizada pelas relações internacionais entre cidades. Então, o poder sai do governo e vai para as cidades. Por exemplo, há algum tempo atrás, o Trump ele saiu do Acordo de Paris. Falou, não, a gente não está mais no Acordo de Paris, eu não tenho nada a ver com o aquecimento global, vocês que se virem aí. Só que a postura de algumas cidades dos núcleos menores foi Nova York, Chicago, Los Angeles, por exemplo, eles fizeram um pronunciamento. Não, nós vamos continuar seguindo o Acordo de Paris. Né? Agora, lá na coloquiologia, o Patinho Feio, ele comenta que da sincronicidade em relação ao verbete que ele está acompanhando hoje e com uma história que ele contou para as filhas à noite. Ele inventou uma história sobre o jabuti dourado
que era uma criatura de cor marrom e sofria bullying dos outros que tinham a cor verde, né? E um dia após o processo de metamorfose, que durou uma noite, esse jabuti, ele acordou lindo e dourado. Então, ele tratou exatamente sobre essa questão, ajudando as crianças à noite na história, e com a sincronicidade com a questão do senso de pertencimento hoje. O André já tinha falado sobre a questão das sincronicidades que acontece quando a gente está trabalhando, lembrando que o verbete ele não é só discutido ou debatido exatamente nesse instante, né, nesse momento. Começa desde o momento que você está trabalhando com ele, depois que passa pelas equipes de revisão. Então, o processo de assistência ele é bem mais amplo até do que a gente tem noção. Para registrar. Agora, lá na fatologia, na última linha da página 1, e primeira linha da página 2, pode explicar o menosprezo de Trafares para ser aceito em grupo específico? Olha só, quando eu estava escrevendo esse verbete, eu estava lendo aquele livro da professora Eliana Manfroy, né, que é o Antidesperdício Consciencial. Ela tem um capítulo que ela fala sobre o ônus da diferenciação, né? Ela aborda bem esse tema, né, falando o quanto muitas vezes a gente suprime nossos traços, né, para querer fazer parte daquele grupo, né? Então, se eu me destaco em uma área, não vou mostrar, porque senão eles, né, não vão me colocar de lado, né? Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa. A pessoa fica em subnível em aquilo que ela poderia fazer. Exatamente. Mas aqui não seria um menosprezo de Trafares? Trafores, não é de Trafares, é de falou de Trafares. Trafares. Talvez tenha que consertar, que você esconde coisas boas que você tem Isso mesmo. para o grupo aceitar. Então, depois fazer a correção aqui, né? Eu poderia aproveitar aqui da patologia também na página 7. Desculpa, patologia, né, na linha, subindo aqui 7, a segregação social. Com o tema senso de pertencimento e segregação social. Mas só fazendo um contraponto sobre a afirmação anterior, eu acho que tem pessoas que podem escolher Trafores e tem pessoas que podem escolher Trafares para participar de um grupo. Então as duas coisas são válidas. Ah, sim, também. Exatamente, as duas estão corretas. As duas estão corretas, mas nesse caso era Trafores. Então vamos corrigir aqui. A segregação social com relação ao tema, né? Então, a segregação social é um fenômeno do espaço urbano, né? Então, a gente percebe um crescimento muito grande da construção de condomínios, né? Com relação às pessoas que querem a tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, elas estão fazendo uma redução do espaço público, a oportunidade de estar convivendo e a restrição de acesso, né? A gente vê que em algumas comunidades no Rio de Janeiro, eles construíram muros altos, né, que você separa uma comunidade inteira do restante da cidade, ao ponto que você deveria trazê-los para perto, né? Você está excluindo totalmente essa população. Isso tem muito a ver também com o item da estrangeirismologia, que eu coloquei como social bond, que é uma técnica que ela foi um modelo de reinserção social, que ele começou a ser implantado na Inglaterra. Então, o governo percebeu que estava tendo uma defasagem muito grande dos cofres públicos, porque os presidiários, quando eles saíam, eles tinham um alto índice de novas ocorrências, né? Era a questão de 70% de reincidência. E isso elevava os gastos, né, às alturas. E eles fizeram uma proposta de privatizar um serviço que a parte pública não tinha, que é um modelo de reinserção social. Então, eles pagam as empresas para fazer ter apoio psicológico, apoio emocional e também um treinamento profissional para reduzir esses índices.
Então, o governo tem ganho, a população tem ganho e a empresa tem o ganho financeiro. E esse modelo ele está com uma aceitação tão grande que ele já está começando a ser implantado nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália. Agora, ali na tecnologia, na página 2, na linha 1, como aplicar a técnica de viver evolutivamente na SOCIM patológica? Olha, na verdade é bem complicado, né? Desafio. Porque é um desafio, é um desafio. Mas a gente tem muitas técnicas que a Conscienciologia nos proporciona. De repente, você trabalhar um pouco no bônus do não, né? Aprender a dizer não para as questões e para as coisas que acontecem no dia a dia. E tentar trazer um pouco da multidimensionalidade para o cotidiano, né? Isso é um aporte muito grande para todas as nossas ações. Agora, na neossinapsologia, página 3, linha 2. Como as consciências intermissivistas podem transformar a própria residência e o ambiente profissional em locais favorecedores de neossinapses? Olha só, os locais favorecedores de neossinapses, eu posso trazer, por exemplo, aqui o próprio tertuliário, né? Ou o holociclo. Nossa, quando você está estudando lá no holociclo, sua mente expande de uma forma que é impressionante, né? Como que você vai trazer isso para dentro do próprio ambiente residencial, né? Então, você investir em melhorar a qualidade pensênica, você investir num trabalho energético dentro do seu ambiente para fazer uma blindagem, né? Eu acredito que você consiga trabalhar bem, favorecer as neossinapses no seu próprio ambiente residencial. Agora, na interaciologia, página 3, linha 3. Como ocorre a interação interesse comum-adequação? Olha só, de repente você aprender a dançar conforme a música, né? Então, você segue as regras. Então, você tem um interesse comum. Então, hoje eu vou ir almoçar no restaurante japonês. Então, de repente, se eu gosto muito, eu vou aprender a comer com o hashi, né? Aprender a se adaptar, a se adequar àquele ambiente. Eu tenho interesse em visitar uma sociedade, conhecer uma sociedade islâmica. Então, eu vou me adequar, eu vou usar a burca, né? Porque tem que respeitar as tradições deles lá. Então, eu penso que foi nesse sentido de você ter o interesse, você se adaptar, seguir as regras do lugar para você conseguir fazer parte. Agora, na crescendologia, página 3, linha 2. Pode exemplificar a adequação insubmissa? Você até falou um pouquinho sobre isso, né? Adequação insubmissa. Já falei. Então, a adequação insubmissa é a questão que a gente não deve ficar submisso ao meio, né? Se a gente ficar submisso ao meio, a gente entra em robotização. Então, é você ter a harmonia racional, você conseguir se equilibrar para você se adaptar, mas sem se submeter ao que está acontecendo em torno. Para você levar para o lado mental. Em relação com a questão da lucidez que você traz lá na frase enfática. Sim. Em paradoxologia, página 3, nas linhas 4 e 5, qual é o significado de ancoragens coletivas? Olha só, o paradoxo das ancoragens coletivas permitindo o poder de mobilidade de escolha do indivíduo. Então, o que são as ancoragens coletivas? É quando a população se une numa causa em comum porque elas querem aquele direito, né? Então, essa ancoragem, quando une-se as forças para conseguir uma coisa em comum, você ancora para o indivíduo conseguir aquele direito. Por exemplo, teve o impeachment do Collor, né? Teve a queima dos sutiãs, né? Em 68, pelo direito da igualdade, né? No trabalho da mulher e do homem. Então, a gente consegue visualizar vários acontecimentos na história que ele mostra como a gente, nessa construção do elo em comum, da vontade em comum, as pessoas se unem para você conseguir um direito.
Agora, ainda nosso amigo de Ribeirão Preto, na fobiologia. Página 4, linha 3. Como superar o medo de perder a lucidez ao inserir-se na sociedade patológica? Essa é uma questão bem interessante. O medo de perder a lucidez, né, quando você vai se inserir na sociedade patológica, tem muito a ver, é baseado no histórico pessoal de cada um das próprias vivências, né? Então, é aquele medo da recaída. Você não quer se inserir porque você tem um pezinho ali, né? Então... Então, o problema não é a sociedade, o problema é a gente. Então, de repente, você desenvolver suas próprias técnicas para você perder esse medo, para você não recair, para você mudar esse histórico. A gente só gostaria de fazer um convite aqui para todo mundo. Tem um livro que foi lançado agora pela equipe da Ectolab, é o livro Ectoplasma. Ele tem como organizador o professor Hernande Leite, a Ivelise Vicenzi, e também tem a participação dos professores Eduardo Azevedo, Juliano Gianni, Ismael Pinheiro Júnior e Aneida Cardoso. Ele vai ser lançado agora no dia 9 de fevereiro, às 19h30, no Mabu Interlúdio. E nós gostaríamos também de fazer um convite para vocês. O programa Verbetografia da Enciclosapiens, que auxilia na construção do verbete, vai começar agora, no primeiro semestre, no dia 19 de março até 11 de junho, a equipe semipresencial, e tem o EAD, que é de 7 de março a 30 de maio. Então, quem tem interesse em escrever um verbete, tem uma equipe técnica especializada que acompanha na construção do verbete até a finalização. Então, é uma oportunidade. E aqui queria fazer uma pergunta. Na fatologia, né, ali na 5ª linha, a união de etnias para ganho de espaço político e econômico. Você poderia falar mais, por favor? Então, olha só, eu tenho 2 exemplos bem interessantes com relação a isso, né? Então, quando você une 2 povos pelo interesse em comum, temos exemplos, por exemplo, na época da monarquia, que existia um casamento